Interestelar, do Christopher Nolan, é com certeza uma daquelas obras-primas da ficção científica que deixa todo mundo de queixo caído, né? Mas, vamos ser sinceros, aquele final deixa muita gente com um belo de um nó na cabeça. Pois bem, hoje a gente vai desatar esse nó junto. A grande pergunta que não quer calar é essa. O que de fato acontece depois que o Cooper mergulha de cabeça no abismo de Gargantua? Porque, convenhamos, sobreviver a um buraco negro não é algo que acontece todo dia. Ok, então segura aí que a viagem agora vai ser um pouco mais complexa. Para entender o que rola no final, a gente precisa pensar fora da caixinha. Ou melhor, fora do nosso universo de 3 dimensões que a gente conhece. A chave para tudo isso está na física de dimensões mais altas e na própria natureza do tempo. Tudo começa com aquela decisão de partir o coração. O Cooper precisa se desacoplar da nave principal, ele usa a força gravitacional absurda do buraco negro Gargantua como um estilingue cósmico, arremessando a Dra. Brand para o último planeta que poderia ter vida. É um sacrifício total, né? E é aqui que a relatividade do tempo, do Einstein, mostra sua força total. Para Cooper, aquela queda em Gargantua leva só alguns minutos. Mas para o resto do universo, incluindo os filhos dele na Terra, se passam mais de 50 anos. 51 anos, para ser exato. É uma loucura pensar nisso. E aí vem o momento da verdade. Ao invés de ser esmagado, esticado, aniquilado pela gravidade, como qualquer livro de física diria que ia acontecer, o Cooper se vê dentro de uma estrutura totalmente impossível. Um lugar que simplesmente não deveria existir. Essa estrutura tem nome. É o Tesseract. Mas olha, não é um lugar comum. Pensa nele mais como uma ferramenta. Imagina que o tempo não é só uma linha que vai para frente, mas sim uma dimensão física, tipo altura e largura. Uma dimensão que pode ser percorrida. O Tesseract é basicamente uma projeção dessa quinta dimensão num espaço que uma mente tridimensional, como a do Cooper, consegue entender e, o mais importante, interagir. E qual é a sacada genial aqui? O Tesseract se manifesta como a estante de livros do quarto da filha dele, a Murphy. Cada livro, cada segundo da vida dela, tá ali exposto, como se fosse um corredor físico. É uma ponte que permite que ele se comunique com o passado, usando a única coisa que atravessa dimensões, a gravidade. Agora vamos voltar um pouquinho. Lembram daquele fantasma que ficava derrubando livros e mandando mensagens para Murphy criança? Lá no começo do filme, aquela força misteriosa que guiou ela. Pois é, a primeira grande virada de chave é essa. Não tinha fantasma nenhum. Era o próprio Cooper, de dentro do Tesseract, enviando mensagens para a filha dele no passado. Ele era a anomalia gravitacional na história dele mesmo. Que nó na cabeça! No começo, claro, ele entra em pânico e tenta impedir a si mesmo de ir para a missão. Mas aí o TARS, o robô, solta essa frase genial. O propósito não era apagar o que aconteceu, mas sim garantir que tudo acontecesse como deveria. Ali o Cooper entende. Ele precisa completar a missão, não desfazê-la. E isso tudo leva a gente para o maior mistério do filme. Afinal, quem são esses seres superpoderosos que o filme chama de eles? Quem criou o buraco de minhoca perto de Saturno e construiu o Tesseract sob medida para o Cooper? A resposta é simplesmente brilhante. Eles somos nós, uma versão futura da humanidade que, depois de ser salva, evoluiu por milênios. Evoluiu tanto que aprendeu a dominar a quinta dimensão, a manipular o tempo e a gravidade. No fim das contas, a humanidade foi a sua própria salvadora. O que a gente tem aqui é um paradoxo de bootstrap, um laço de causa e efeito. É como se a história não tivesse um começo definido. Pensa bem, a Murphy salva a humanidade, que então evoluiu, domina o tempo e aí volta ao passado para criar as ferramentas que permitiram que a Murphy o salvasse. Eles garantem a própria existência, fechando um ciclo perfeito. Tá, mas como exatamente o Cooper salva todo mundo? Ele precisa mandar uma informação muito específica à peça que faltava no quebra-cabeça da equação da gravidade lá na Terra. E aqui a gente vê um trabalho de equipe espetacular através do tempo e do espaço. O TARS, que também caiu no buraco negro, coleta os dados quânticos da singularidade. O Cooper, de dentro do Tesseract, traduz esses dados para código Morse. E como ele manda a mensagem? Usando a gravidade para cutucar o ponteiro dos segundos do relógio que ele deu para Murphy. E ela, a garota genial, entende tudo. Com a equação finalmente resolvida, a humanidade consegue, enfim, controlar a gravidade.
Com isso, eles constroem estações espaciais gigantescas, salvando a população de uma Terra que estava morrendo. E num tributo lindo da filha para o pai que nunca desistiu, a primeira dessas colônias onde o Cooper acorda décadas depois é batizada em sua homenagem, a Estação Cooper. Depois que a missão dele no Tesseract termina, a estrutura se desfaz e ele é ejetado de volta para o nosso espaço-tempo, ali pertinho de Saturno. Ele é resgatado décadas depois de ter partido. Agora ele é um homem fora de seu próprio tempo. O reencontro dele com a Murphy é, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes do cinema. Ela, já bem idosa, prestes a falecer e cercada pela família, olha para o pai e diz que nenhum pai deveria ver o filho morrer. Ela o liberta e o incentiva a ir para a próxima jornada, encontrar a Brand. E a gente descobre que a Brand conseguiu. Ela chegou ao planeta de Edmonds e ele é habitável. Ela está sozinha, mas está viva, preparando o terreno para a chegada do resto da humanidade. Um novo começo, um novo lar. O filme não termina com uma resposta, mas com uma pergunta que reflete todo o espírito de exploração da história. O Cooper parte para encontrar a Brand, não por obrigação, mas porque o espírito humano é de sempre ir além. Com a sobrevivência garantida, o que resta é explorar. Qual é a nossa próxima fronteira?